infância extremamente difícil. Eu tenho um irmão, não é meu irmão mais velho, graças a Deus, é um santo, mas o irmão do meio, quem tem um irmão do meio que é problemático? Dizem que o irmão do meio é sempre o mais, né? Olha, várias pessoas levantaram a mão, né? Deve ser verdade. Então, o meu irmão do meio, galera, nós temos uma diferença de idade, assim, de mais ou menos uns 11 anos. E ele, desde a adolescência, ele começou a fumar maconha. Depois, com 16 anos, ele já estava viciado em cocaína. E com 20 anos, ele já estava viciado em crack. E já tinha sido recrutado pelo PCC. O PCC é o primeiro comando da capital, uma facção criminosa muito famosa, principalmente em São Paulo. Meu irmão se tornou uma pessoa extremamente violenta. Chegava em casa loucão de droga, batia no meu pai, na minha mãe, em mim. O meu irmão mais velho, ele já tinha casado, saiu de casa muito cedo também. Fez filho, tipo, com 18, 19 anos, assumiu, foi trabalhar, estudar e sustentar a família. Agora, o irmão do meio se envolveu na vida do crime e, pra mim, foi o primeiro exemplo sobre vítimas da sociedade. Porque eu tenho 2 irmãos mais velhos, entre eles têm uma diferença de mais ou menos 1 ano e meio. Foram criados na mesma casa, com os mesmos pais, com as mesmas coisinhas. A gente não é rico, né? Meu pai é pintor de parede, não é um pintor tipo de coisa chique, não é artista plástico, é um pintor de parede. E a minha mãe é dona de um brechó, né? Muita gente, eu sei, eu devo ter cara de rica, não sei, mas eu não sou, não. Eu tenho uma roupinha mais ou menos assim, que a minha mãe dona do brechó, ela me dá. Aí, eles tiveram uma infância assim, e por isso eu nunca consegui, de fato, acreditar nessa coisa de vítima da sociedade. Porque meu irmão mais velho teve ali uma infância um pouco pobre, a namorada dele casou, estudou, foi sustentar a família. E o meu irmão do meio resolveu entrar pro PCC, pro mundo do crime, das drogas, das armas, etc. E o meu irmão chegava em casa muito louco de droga, quebrava tudo em casa, batia no meu pai. Meu pai tem quase 70 anos, né? Eu sou o que aqui no Rio de Janeiro o pessoal chama de temporão. Vocês falam isso aqui em Campos, temporão? Legal. E batia muito no meu pai, muito na minha mãe, batia muito em mim, muito, quebrava as coisas dentro de casa, fazia os meus pais trabalharem dobrado para dar dinheiro para ele poder comprar droga, porque ele não queria trabalhar para comprar a própria droga. Ele queria que os meus pais dessem dinheiro para ele comprar droga. Então a minha infância foi assim, vendo os meus pais serem reféns do meu irmão. Então essa coisa de vítima da sociedade não entrava muito na minha cabeça, porque o irmão mais velho escolheu um bom caminho, o irmão do meio escolheu o caminho das drogas, e foram criados na mesma circunstância. Pra mim era muito difícil, porque eu me esforçava muito na escola, eu era uma boa aluna, sempre fui meio nerdinha, sempre gostei muito de estudar. E eu não tinha o reconhecimento dos meus pais. Meus pais estavam sempre preocupados com o que meu irmão estava fazendo, qual traficante que ia na porta de casa queria quebrar tudo atrás do meu irmão, qual clínica de internação que a gente vai botar o seu irmão agora. Então, por mais que eu me esforçasse para chamar a atenção dos meus pais, eu não conseguia. E isso foi me deixando cada vez mais triste, cada vez mais depressiva. Quando eu fiz 16 anos, resolvi que eu ia bater de frente com meu irmão, que eu ia mandar ele embora de casa. Meus pais sempre tiveram uma postura de vítima, eles nunca tiveram coragem de chamar a polícia, de denunciar. Então eu senti que eu precisava crescer para eu colocar o meu irmão para fora de casa. Com 16 anos eu achei que eu ia conseguir fazer isso. Além de levar uma surra, meu irmão colocou uma arma calibre 38 na minha boca e disse que explodia minha cabeça. Eu tive que ir embora. Eu fui embora de casa, eu tive que aprender a ser o meu pai e ser a minha mãe. Eu caí no mundo, morei na rua, morei na casa de várias pessoas, troquei sexo por um lugar para dormir várias vezes, por comida. Com 17 anos eu já estava no mundo da prostituição para pagar um lugar para eu poder viver, para poder pagar a minha universidade, que o primeiro sonho era me formar na escola, porque nenhuma das pessoas da minha família tinham se formado no ensino médio, nem meus irmãos, nem minha mãe, nem meu pai. E o meu segundo sonho era fazer faculdade, porque na minha cidadezinha de 200 mil habitantes, tipo, a minha mãe tinha tanta vergonha dos vizinhos, que sempre ouvia as gritarias,
meu irmão bater em todo mundo. Então, da minha cidadezinha, gente, é chique quando você fala, ai, minha filha é universitária. E eu queria dar esse gosto pra minha mãe, sabe? Dela poder falar isso pras amigas dela, dela poder ter esse orgulho. Então, eu pagava a minha faculdade com o dinheiro da prostituição. Como todas as pessoas, todas as mulheres que estão na prostituição, o meu destino não foi diferente. Não foi diferente. Eu sofri um abuso sexual que me devastou completamente e eu tinha 17 anos. Eu nem sabia o que eu estava fazendo lá. E eu tinha uma depressão muito grave. Fiquei viciada em remédios antidepressivos, tipo Rivotril, esses remédios assim. Eu já me cortava, eu comecei a praticar automutilação desde que eu tinha 11 anos. Agora vocês imaginam uma criança de 11 anos de idade. Meu pai tinha aqueles aparelhos de barbear, sabe? Antigos, que você tem que desrosquear assim pra tirar gilete. E eu tirava, me cortava, limpava e colocava de volta. Então eu tenho cicatrizes no corpo todo. Nos braços, no peito, nas pernas, na coxa aqui, principalmente. Chega que a pele ficou preta de tanta cicatriz. Na panturrilha, na barriga. E eu fazia isso desde os 11 anos de idade, porque eu não tinha ideia de como resolver os meus próprios problemas. As únicas pessoas maiores, né, responsáveis por mim eram os meus pais, e meus pais deixavam o meu irmão, não é que eles deixavam o meu irmão ser cruel comigo, eles estavam impotentes diante daquela situação. 7, 8, 9 anos de idade, o meu irmão, quando estava chapado de droga, queimava cigarro na minha cabeça. Eu tenho várias marcas, várias cicatrizes. E com 19 anos de idade, passado tudo... depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu sofri, eu fui conquistada pelo feminismo, cooptada pelo feminismo em 5 segundos. Eu simplesmente, aos 19 anos, abri um site de notícias, não lembro se era o G1, se era o UOL, e vi uma notícia que dizia: feministas são presas protestando de topless. Eu olhei, achei aquilo lá, curioso. Não fiquei nem a favor nem contra, só achei muito curioso. E resolvi ver o que era. Beleza. Não tinha muito material, isso foi em 2011. Não tinha muito material sobre feminismo no Brasil, eu li algumas coisas em inglês. E eu fiquei apaixonada pela foto. 5 segundos eu virei feminista. Porque a foto eram de meninas magras, frágeis, bonitas. E elas estavam aparentemente apanhando da polícia, só que elas não estavam fazendo cara de dor. Elas estavam, lutando de volta. Elas estavam apanhando, mas elas estavam com expressões faciais de luta, de coragem. E pela primeira vez eu olhei aquilo na minha vida. Quantas vezes eu apanhei e eu ficava, encolhida no chão, chorando. E de repente eu vi umas meninas pequenas e frágeis como eu era, jovens como eu era, e elas tinham força pra lutar de volta. Eu falei: isso é ser feminista? Então eu vou ser feminista. Foram 5 segundos, gente. É uma imagem muito bem trabalhada com marketing, muito bem composta na sua composição. Isso foi suficiente para me cooptar. Eu mandei um e-mail para elas, viajei para a Ucrânia, fiquei 1 mês na Ucrânia sendo treinada. Parece conversa, assim, de filme, né? De conspiração mundial, mas eu fiquei 30 dias na Ucrânia sendo treinada. Tem até um vídeo muito legal para vocês pesquisarem depois no Google, porque o Fantástico me acompanhou nessa viagem e reproduziu partes desse treinamento. E eu fui treinada por líderes e militantes da ex-União Soviética. E isso acontece o tempo todo. E eu fui enviada para o Brasil com o intuito de trazer o feminismo e a ideologia de gênero através da cultura e principalmente da mídia, dos canais midiáticos, da TV, dos programas de televisão, etc. Eu fui convencida rapidamente de muitas coisas. Eu fui convencida que os homens são todos estupradores em potencial, que eles têm a potência de estuprar uma mulher quando eles quiserem ao longo de suas vidas. Eu fui convencida de que a igreja, a instituição, uma instituição machista, patriarcal, opressora, que quer matar, assassinar todos os homossexuais e que quer deixar as mulheres presas e algemadas para servirem apenas como objeto de reprodução humana. Fui convencida de todas essas coisas.
E para uma pessoa como eu, que sofreu tanto na mão de tantos homens errados, esse tipo de coisa começa a fazer sentido quando alguém mais velho, que está acolhendo a gente, que está amando a gente, fala que os homens são realmente estupradores em potencial. Enfim, eu virei a feminista mais famosa do país. Todos vocês provavelmente lembram das coisas feias que eu fazia. Desculpa. Se vocês prestarem atenção nos primeiros protestos que eu fiz, vocês vão ver que o fim era legítimo, os meios é que não eram. O primeiro protesto que eu fiz foi contra a violência obstétrica no Brasil. A violência obstétrica é a violência que a equipe médica ou a equipe de enfermagem comete com as gestantes ou parturientes. Tipo, na hora do parto, mandar a gestante calar a boca, negar comida, negar água, cortar a gestante com bisturi para o nenê sair mais rápido. Eu tenho certeza absoluta que ninguém em sua consciência é a favor de violentar gestantes e parturientes. Então, logo é uma luta legítima. E eu estava lutando por isso. Meu segundo protesto foi contra a exploração sexual infantil. Também é uma pauta legítima. O que acontece é que era algo meio maquiavélico. Os meios, para mim, justificavam o fim. E hoje eu aprendi que não é isso. Bom, anos e anos de feminismo, 22 anos de idade, eu fiquei grávida, o pai da criança sumiu e eu pedi ajuda para as minhas amigas e elas me disseram que não, você, 22 anos, você é tão magrinha, vai ficar gorda, com os peitos caídos, não é um bom negócio. Além do mais, isso que tá dentro da sua barriga, tipo, não é um bebê, é um coágulo de sangue, é um amontoado de células, é uma coisa. Não esquenta não. E me deram 4 comprimidos de remédio abortivo de presente. Eu fiz um aborto clandestino e eu quase morri. Eu tive uma hemorragia muito séria. Fiquei 6 dias internada. Além de quase morrer, nenhuma das minhas amigas feministas me ajudou a ir para o hospital, me socorreu, nem nada. Absolutamente nada. Me largaram no meu apartamento para eu morrer. Enfim. Depois de todo esse episódio, inclusive de perder uma das trompas uterinas e de receber um laudo médico de que eu havia ficado infértil, eu caí principalmente no alcoolismo. Eu desenvolvi síndrome pós-aborto, que afeta 84% das mulheres que sofreram aborto. Eu não conseguia olhar para um bebê no meio da rua que eu começava a chorar. Eu não conseguia ver roupinha nem brinquedo de bebê que eu começava a chorar. Eu tinha pesadelos horríveis com os pedaços de bebê saindo de dentro de mim. Eu tentava colocar eles de volta. E aí eu fiquei, além de ficar viciada em álcool, que eu nunca tinha bebido na vida, eu comecei a ficar viciada em sexo, mas na verdade sexo em troca de companhia. Porque eu me sentia tão sozinha, eu não tinha pai e mãe, não tinha família, que eu procurava homem no Badoo, em Tinder, nesses aplicativos de relacionamento, só pra eles passarem uma noite comigo. Pra eu ter um braço pra dormir. De tão no fundo do poço que eu fiquei. Até que 6 meses depois, nessa vida de promiscuidade, é incrível como Deus das trevas consegue fazer a luz. Porque 6 meses depois, mesmo com um atestado de infertilidade, eu fiquei grávida de novo. E eu fiquei tão feliz. Tão feliz, tão feliz, tão feliz. Vocês acham que eu sabia que era o pai? Nesse mundo feminista em que o empoderamento e a independência da mulher é você praticar o amor livre, o poliamor, onde a monogamia é algo completamente antiquado, antigo e machista, você ser propriedade de alguém. Eu fiquei em dúvida entre 3 caras que era o pai do meu filho. Mas, por fim, não importava. Eu fiquei apaixonada pela minha gestação. Eu senti a vida, sabe, crescendo dentro de mim. 18 dias de gravidez, eu tava escutando o barulho do meu filho já, do coraçãozinho dele. Eu senti ele chutar, eu sentia que meu corpo tava diferente. Aquilo que tava dentro de mim não era um amontoado de células, nem um coágulo de sangue, nem um feto, nem um embrião. O que tava dentro de mim era um bebê, uma criança. As 2 palavras que as feministas mais têm medo de falar. Porque é a verdade. Então, eu tinha muita vontade de voltar para a igreja. E decidi voltar, pedir perdão a todos os cristãos. Todo mundo sabe que nesse meio caminho, isso já tem quase 3 anos. Porque meu filho já tá quase 3 anos. Todo mundo fala, e aí, seu filho já tá com 1 aninho, gente? O meu filho já tá com quase 3.
passou, o tempo passou, graças a Deus. E isso é um pouquinho da minha história pra vocês. Prometo que eu já vou começar o que eu tenho que começar, mas é pra vocês entenderem como que eu cheguei aqui. Agora, pra dar a introdução pra começar a palestra, algumas coisas que me afastaram definitivamente do feminismo foi perceber... Eu vou bater mais forte. Mas sabe o esforço de concentração que eu tô fazendo aqui, gente? Vocês não tem noção. Mas vamos lá. Alguém pode convidar essa pessoa pra vir aqui na palestra também, né? Alguém pode... Daqui a pouco, se ele começar a bater, eu vou convidar ele. Não tem problema não. E o que eu tava falando mesmo? Ninguém percebeu que eu tenho déficit de atenção, né? Ah, obrigada. Segunda vez que você me ajuda hoje. Obrigada. Já achei um lugar seu, uma assessoria de memória. Legal. Gente, algumas coisas que me afastaram de toda essa realidade. A primeira foi... Eu sei que é um assunto polêmico, tudo é polêmico, mas se a gente evitar de falar das polêmicas, a gente não avança na nossa vida intelectual, a gente não avança na nossa vida espiritual, a gente tem que falar. Uma coisa que eu não consegui entender... Quando surgiu, mais ou menos lá em 2015, 2014, a conversa sobre redução da maioridade penal, eu não conseguia entender por que as feministas eram contra. Eu via que toda a minha timeline de feminista, assim, todo mundo era contra. Só que eu não conseguia tirar da cabeça aquele caso emblemático do Champinha, que era um jovem de 17 anos que estuprou por 5 dias... e degolou com uma faca cega uma menina de 16 anos. E o Champinha, até hoje, isso já tem o quê? Uns 15 anos? Uns 10, 15 anos? Até hoje, o Champinha não foi preso, o Champinha está apreendido, mesmo já maior de idade, ele está apreendido numa casa de recuperação em São Paulo, que por mês tem um gasto de R$42 mil ao Estado, só para o Champinha. Então eu não conseguia entender, e nessa casa ele tem aula de horta, ele tem aula de culinária. Esse é o tratamento que o nosso Estado dá para um assassino, monstro, estuprador. Então eu não conseguia entender isso. Poxa, mas o feminismo quer defender as mulheres? Poxa, um cara de 16 anos, ele sabe que não é para estuprar. Na verdade, uma criança sabe que não é para estuprar. Né? Tem um sobrinho de 12 anos, ele sabe que não é pra fazer isso, mas nem vamos falar sobre redução da maioridade penal para 12 anos. Vamos deixar igual tá no projeto de lei de 16. Então eu não consigo entender. Se as feministas querem lutar pela segurança da mulher, por que elas estão lutando contra isso? Se estupradores existem e eles estão impunes, porque o Estatuto da Criança e Adolescente diz que ele é uma criança e não pode ser punida. Não é uma criança, é um estuprador. Então eu tinha essa opinião divergente. E as minhas amigas feministas me criticavam muito, 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 muito. Aí a outra coisa que eu não conseguia entender, que também é uma questão polêmica, era a questão da legítima defesa, de você poder andar armado ou não. E eu não conseguia entender por que as feministas eram contra, porque